Relatos ao som da chuva. O lobisomem do vilarejo. Era uma noite escura, sem luar, quando o silêncio do vilarejo foi quebrado por um grito lancinante, que ecoou pelas colinas. Os moradores já estavam acostumados aos rumores assustadores que circulavam sobre o homem pálido que vivia na velha casa abandonada à beira da floresta. Diziam que ele nunca era visto durante o dia, mas à noite, sua figura esguia e fantasmagórica vagava pelos campos, deixando rastros de sangue e destruição. As histórias se espalhavam como fogo. Criações de bezerros eram encontradas mortas, dilaceradas, como se uma fera selvagem tivesse atacado. Os sítios e fazendas próximos eram invadidos, e os animais desapareciam sem deixar vestígios, exceto por marcas de garras enormes e poças de sangue coagulado. O medo se instalou no coração de todos, e logo o nome lobisomem começou a ser sussurrado nas conversas à luz das velas. Entre os moradores, o fazendeiro Elias era conhecido por sua coragem e teimosia. Ele não acreditava em lendas ou superstições. Para ele, o culpado era apenas um homem perturbado, alguém que precisava ser detido. Armado com sua espingarda e uma faca afiada, Elias decidiu que enfrentaria a criatura sozinho. Ninguém o convenceu do contrário, nem mesmo sua esposa, que chorou e implorou para que ele não fosse. Naquela noite, Elias se escondeu em um dos celeiros, onde um bezerro havia sido morto na véspera. A lua estava coberta por nuvens pesadas e o vento uivava como um lamento. Ele esperou por horas, até que um som baixo e rouco ecoou do lado de fora. O coração de Elias acelerou, mas ele manteve a calma, segurando firmemente a espingarda. A porta do celeiro se abriu lentamente, rangendo nas dobradiças enferrujadas. Uma figura alta e magra entrou, arrastando os pés. Era o homem pálido. Sua pele era cadavérica e suas roupas estavam rasgadas e manchadas de sangue. Feridas profundas cobriam seu corpo, como se ele tivesse sido atacado por algo selvagem. Seus olhos brilhavam com uma luz amarelada e seus dentes afiados reluziam no escuro. Elias não hesitou. Ele disparou a espingarda, mas a criatura se moveu rápido demais, esquivando-se do tiro com uma agilidade sobrenatural. Em um instante, ela estava sobre ele, arranhando e mordendo como um animal enraivecido. A luta foi brutal. Elias golpeou com sua faca, atingindo a criatura que havia desaparecido meses atrás, mas ela parecia não sentir dor. O sangue jorrava de ambos, encharcando o chão de palha. Finalmente, com um último esforço, Elias conseguiu cravar a faca no peito da criatura. Ela arrastou-se até a criatura e olhou para o chão tremendo. O fazendeiro, ferido e exausto, foi então que o horror verdadeiro o atingiu. Por baixo da máscara de fúria e selvageria, ele reconheceu os traços familiares. Era seu irmão mais novo, Lucas, que havia desaparecido após uma discussão familiar. As feridas, a palidez, a transformação, tudo fazia sentido agora. Lucas havia se tornado um lobisomem, uma maldição que o consumira por dentro. Elias caiu de joelhos, segurando o corpo ensanguentado do irmão. As lágrimas misturavam-se ao sangue enquanto ele murmurava: "Por quê? Por que você não veio até mim?" Mas era tarde demais. Lucas já estava morto e Elias carregaria o peso dessa noite pelo resto de sua vida. Os moradores do vilarejo nunca souberam a verdade. Para eles, o lobisomem havia sido morto e a paz retornou. Mas Elias sabia que o verdadeiro monstro não era a criatura, mas a maldição que havia destruído sua família. E todas as noites, quando o vento uivava, ele sentia o olhar amarelado de Lucas pairando sobre ele, como um lembrete de que alguns horrores nunca podem ser esquecidos. E pequena cidade de São Jerônimo era o tipo de lugar que parecia ter parado no tempo. Casas antigas, com telhados de telhas desgastadas, ruas estreitas de paralelepípedos e um silêncio que só era quebrado pelos cantos dos grilos durante a noite. Clara, uma jovem de 25 anos, morava lá desde que nascera. Ela conhecia cada canto da cidade, cada história assustadora que os moradores mais velhos contavam para assustar as crianças. Mas aquela noite seria diferente.
Aquela noite, ela não estava sozinha. Daniel era um viajante, um fotógrafo que percorria o interior do país em busca de paisagens raras e histórias autênticas. Ele chegara a São Jerônimo naquela mesma tarde, e Clara, que trabalhava na pequena pousada da cidade, foi quem o recebeu. Havia algo nele que a atraía, talvez a maneira como ele sorria, ou a curiosidade nos olhos ao observar cada detalhe da cidade. Quando ele perguntou se ela conhecia algum lugar interessante para fotografar, ao pôr do sol, ela não hesitou em sugerir o lago nos arredores. O passeio foi mágico. O lago refletia o céu alaranjado do crepúsculo e os dois conversaram como se conhecessem há anos. Daniel contou histórias de suas viagens e Clara falou sobre a vida pacata na cidade, mas também sobre os segredos que ela escondia, como a lenda do lobisomem que assombrava as redondezas. Daniel riu, achando que era apenas mais uma história folclórica, mas Clara não parecia tão certa. Meu avô jurou que viu uma vez. Ela disse, os olhos sérios. Ele disse que era enorme, com olhos que brilhavam no escuro, e que só aparece nas noites de lua cheia. Daniel olhou para o céu, onde a lua já começava a surgir, grande e redonda. Bem, hoje é noite de lua cheia. Vamos ver se ele aparece? Brincou. Clara riu, mas algo no fundo dela a fez sentir um frio na espinha. A noite caiu rápido e logo perceberam que tinham ficado mais tempo do que deviam. O caminho de volta para a cidade era uma estrada de terra estreita, cercada por árvores altas que pareciam se curvar sobre eles, criando um túnel sombrio. A única luz vinha da lua, que agora brilhava intensamente, quase como se estivesse os observando. Vamos andando, Clara sugeriu, tentando disfarçar o nervosismo. É melhor não demorar. Daniel concordou, mas não parecia tão preocupado. Ele continuou tirando fotos do céu noturno, enquanto Clara caminhava à frente, cada vez mais ansiosa. Foi então que ouviram o primeiro som, um rosnado baixo, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Clara parou, o coração acelerado. Daniel, ela chamou a voz trêmula. Ele finalmente percebeu que algo estava errado. O que foi? Perguntou, aproximando-se dela. Antes que ela pudesse responder, algo se moveu na escuridão à frente. Era grande, muito maior que um homem, e se movia com uma agilidade assustadora. Os olhos da criatura brilhavam como brasas, refletindo a luz da lua. Clara congelou, mas Daniel reagiu rápido, puxando-a para trás. Corre! Ele gritou, empurrando-a na direção oposta. Ela correu, mas não conseguiu deixar de olhar para trás. Daniel tentou enfrentar a criatura, pegando um galho caído no chão, mas era inútil. O lobisomem o derrubou com um golpe rápido e ele caiu no chão gritando de dor. Clara parou, congelada pelo medo, mas algo dentro dela a fez voltar. Ela não podia deixá-lo ali. Daniel! Ela gritou, pegando uma pedra do chão e atirando na criatura. O lobisomem virou-se para ela, os olhos cheios de fúria. Ele avançou, mas de repente um som distante ecoou, um sino da igreja da cidade. A criatura parou, como se tivesse sido chamada, e olhou para o céu. A lua estava brilhando mais forte do que nunca. Com um último rosnado, o lobisomem desapareceu na escuridão, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro de sangue. Clara correu até Daniel, que estava ferido, mas vivo. Ele tinha arranhões profundos no braço e no peito, e estava pálido, mas conseguia se mover. Ela o ajudou a se levantar, e os dois correram de volta para a cidade, sem olhar para trás. Quando finalmente chegaram à segurança das luzes da cidade, Clara olhou para o céu novamente. A lua ainda estava lá, mas agora parecia diferente, como se estivesse rindo deles. Precisamos avisar alguém, Daniel disse, respirando pesadamente. Isso não foi normal. Clara concordou, mas sabia que ninguém na cidade acreditaria neles. As histórias do lobisomem eram apenas lendas, e os moradores preferiam mantê-las assim. Ela levou Daniel até a pousada, onde cuidou de seus ferimentos. Ele estava em choque, mas vivo, e isso era o que importava. Nos dias seguintes, a cidade parecia mais silenciosa do que nunca. Daniel decidiu ficar um pouco mais, dizendo que precisava descansar.
Mas Clara sabia que ele estava com medo de partir. Eles não falaram muito sobre o que aconteceu, mas a experiência os uniu de uma maneira que nenhum dos dois esperava. Uma semana depois, na próxima noite de lua cheia, Clara acordou com um som estranho vindo do quintal. Ela se levantou, o coração batendo forte, e foi até a janela. Lá fora, sob a luz da lua, ela viu algo que a fez congelar. Daniel estava no quintal, mas não era mais o Daniel que ela conhecia. Seu corpo estava mudando, se transformando em algo monstruoso. Ele virou-se para ela, e seus olhos brilharam com a mesma luz que ela vira naquela noite na estrada. Clara recuou, tentando entender o que estava acontecendo. Ele tinha sido mordido. Ele tinha sido amaldiçoado. E agora, ele era um deles. Daniel, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olhou para ela por um momento, como se ainda houvesse algo humano nele. Mas então soltou um uivo longo e agonizante antes de desaparecer na escuridão. Clara caiu no chão chorando, sabendo que ele nunca mais voltaria. A partir daquele dia, Clara nunca mais foi a mesma. Ela passava as noites trancada em casa, ouvindo os uivos ao longe, e sabia que Daniel estava lá fora, em algum lugar, perdido na escuridão. A cidade continuou sua vida pacata, como se nada tivesse acontecido. Mas Clara sabia a verdade. O lobisomem não era apenas uma lenda. Ele era real. E agora ele tinha levado a única pessoa que ela realmente se importava. Cordiais uivos a todos. Boa noite.